Bom dia, Igreja Batista da Granja Viana, graça e paz da parte de Jesus, que hoje pela manhã o Senhor habite na sua casa, habite no seu coração, e que esse tempo seja um tempo de louvor e adoração, seja agora, seja em outro momento que você estiver assistindo esse culto, que o nome do Senhor seja engrandecido. Então, para você que está em casa, seja bem-vindo, reúna aí sua família, reúne quem estiver por perto. Se você puder estar junto de pessoas, melhor ainda. Se você estiver sozinho, amém também, nós estamos com você em nome de Jesus. E para todo esse grupo que está aqui presencialmente na igreja, sejam bem-vindos, que Deus possa habitar no seu coração, que Deus possa transformar a sua vida. Eu gostaria de pedir a você que ficasse de pé, quem está aqui, e se você estiver em casa e quiser ficar de pé, também fique de pé. Nós vamos cantar e adorar a este Deus maravilhoso. Então eu peço que você, se tiver à vontade, bate palma, engrandeça o Senhor com palmas. Amém? Amém. Vamos lá. Em Cristo nós nos reunimos. Amém. para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. E é esse Deus de amor que nós vamos continuar louvando. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Oh, 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 oh. Da escuridão, e que o amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Você pode cantar conosco? Quem teme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Vamos dizer do amor dele: maravilhoso amor, uma graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por teu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, e quem dá
seu órfão, seu filho e filha, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos, e com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por teu amor sem fim. Vamos declarar? Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu. Santo, 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 maravilhoso amor, Maraca me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Vamos cantar de novo assim, ó. Maravilhoso amor. Maravilhoso amor. Amém. Sua graça me alcançou. Esse é o canto dos redimidos. Tomou o meu lugar. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo podem cantar isso com a máxima força do seu coração. Aleluia. A sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Amém, queridos? Amém, amém. E é nesse amor que nós podemos crer, é no sacrifício de Jesus que nos dá a condição hoje de estarmos aqui reunidos, é que nós nos gloriamos. É em Jesus Cristo, é na cruz de Cristo Jesus. E eu quero te dizer que, como Paulo disse, que em todas as circunstâncias ele pode passar necessidade, fome, fartura, pode passar por... Ele disse, declarou lá, aquele nosso irmão, que ele pode passar por várias circunstâncias, mas em todas elas, ele pode dizer que de fato uma força apenas é aquela em que ele de fato se ateve, a força de Jesus, em quem ele se fortalece, em que de fato, em todas essas circunstâncias vem a vitória. Queridos, essa é a maior verdade que nós podemos levar para a nossa vida. Nós tudo podemos no Deus que nos fortalece, mas é esse tudo passando pela cruz de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos cantar agora. Amém. Nós vamos cantar que a cruz de Cristo Jesus nos fortalece, que a cruz de Cristo Jesus nos dá a vitória. A vitória é daquele que o contempla, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que
que foi morto e com seu sangue pôde então comprar. Somos nós, homens que com ele sobre a terra vão. Nós cremos, para a glória de Deus Pai. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo um povo canta a vitória. Vamos cantar? A vitória do Senhor, aleluia. Nós assim cremos e declaramos para a glória de Deus, com o sopro de sua boca assim destruirá o inimigo, o anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo, o anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Amém. Nós podemos ouvir um amém, queridos? Amém. Nós podemos ouvir um aleluia. Aleluia. Glórias a nosso Deus Glória por a Deus. isso. Glória a Deus. Podem sentar. Bom dia. Bom ver vocês aqui. A Raquel aqui, olha que bênção. Hoje eu fiquei emocionado de ver a Raquel. Seja muito bem-vinda, Raquel. Depois de mais de um ano não te via. Muito bom, muito legal. E se você está em casa e está vendo essas cadeiras vazias aqui, elas estão vazias porque está esperando você. Aqui tem muito mais segurança do que no shopping que você foi ontem. É verdade. Segurança, porque tudo foi lavado, esterilizado, está uma distância social. Tem mais segurança no restaurante que você foi ontem também. Então aqui é seguro, tá? Então essas cadeiras aqui são de vocês. E eu, nesse momento de oração comunitária, nós temos vários pedidos, né? Pessoas que precisam da nossa oração, do nosso telefonema, do nosso abraço, nem que seja virtual. O Odair, a Eliana Lotufo, o seu tratamento. O pastor Neto, vocês lembram do pastor Neto? Ele esteve conosco um tempo, ele está muito doente, está no Hospital das Clínicas, ele está com várias doenças e agora ainda talvez tenha que ser operado uma neurocirurgia, talvez um tumor na coluna. Precisa da gente, precisa da nossa oração, gente. A Dora, graças a Deus, está se recuperando. A Poliana, que esteve passando momentos difíceis com a Covid, mas já está em casa. Agora tem a mídia não deu isso aqui. E eu fico... Mas nós temos que ver, que dá essa notícia e
Porque essa semana, na Nigéria, o Boko Haram, ele invadiu uma escola batista e sequestrou várias crianças, adolescentes. Temos que estar orando para esses adolescentes, esses pais. Só o Senhor pode protegê-los. Eu tenho um texto que me falou muito essa semana, que eu queria que nós orássemos em cima desse texto, que começa com um pedido de oração, 83 ao Salmo 83, que diz assim: Ó Senhor, não te cales, não te mudeças, nem fiques inativos, ó Deus. Muitas vezes é a nossa oração. Achamos que Deus está longe, calado. E o Asaf está fazendo essa oração: ó Deus, não te cales, não te mudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Agora, esses dois outros versículos que eu queria falar, que me tocaram mais. Os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. E o Salmo vai dizendo, mas eu quero ficar nesses 3 versículos para que isso possa conduzir a nossa oração. Nossa oração é um pedido a Deus, mas é uma afirmação categórica de que os inimigos não são nossos. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Essa é uma causa de Deus, não é nossa. É uma briga de Deus, porque os inimigos são dele, não são nossos. A gente pode até achar que somos nós, são nossos inimigos, mas são inimigos de Deus. Então, vamos transferir essas nossas angústias, porque é para Deus, Deus que está. Esses adolescentes, essas crianças lá da Nigéria, difícil orar e falar: Senhor, o que aconteceu? Mas podemos orar e falar: Senhor, esses inimigos são teus, muito mais do que essas crianças. Isso que você está passando, o inimigo é de Deus, não é nosso inimigo. Ele é que vai lutar. Eles tramam constantemente contra os teus protegidos. Nós temos pela graça que somos protegidos pelo Senhor. Somos guardados por Ele. Então, a nossa oração tem que ser no sentido de lembrar isso, e não apertar o botão de pânico, mas lembrar: nós somos os protegidos do Senhor, e os inimigos são dele, muito mais dele do que nossos, e essa causa é dele, não é nossa. Então vamos orar, e você coloque nesse sentido o seu pedido, isso que te deixa angustiado hoje. Hoje eu estou angustiado por essas crianças, mas eu quero colocar nas mãos de Deus, porque Ele não dormiu. Ele é Senhor, e orar para que Deus proteja essas crianças. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, o nosso coração às vezes pode estar angustiado, com medo, ansioso por vários pedidos, várias notícias e várias coisas que podem estar acontecendo conosco e com a nossa família. Mas queremos, Pai, lembrar da Tua palavra, que essa briga não é nossa, essa briga é Sua. Que nós somos Seus protegidos, Deus. Então eu quero pedir para esses pedidos que eu falei, o Daír, Eliana, Pastor Neto, Poliana, e quero pedir também, Senhor, por essas crianças da Nigéria. Ó Deus, quanto sofrimento,
quanto sofrimento. E eu quero pedir que o Senhor os visite agora e o Senhor os livre de todo o mal que possa estar acontecendo. Ó Deus, ninguém vence a sua batalha, porque a batalha é sua. E agora queremos, Senhor, louvar o Teu nome, que é o único digno de ser louvado, aqui na nossa igreja, fora, em todas as igrejas do mundo que estão celebrando cultos hoje, Senhor. Mas que o nome de Jesus seja glorificado. Somente o nome de Jesus. Nada e ninguém mais pode ser glorificado do que o nome de Jesus. A quem nós rendemos graças, honras, glórias, e é o Senhor o centro desse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós estamos na... Tem um copo aqui, não? Não, estou brincando, Lisa. Nós agora temos o momento de nossas ofertas. Deus tem sido bondoso conosco. Ontem nós estávamos conversando que antes da pandemia, nós distribuíamos 30 cestas básicas. Era 30, Mauri? 30 cestas básicas por mês. Mês passado foram 450. Foi isso? Eu sou ruim de números, hein? 450. Gente, essa pandemia foi uma bênção para a nossa igreja. Foi uma bênção para nós. Porque a gente dava 30, agora dá 450, fora as ajudas que a gente dá financeiramente para as pessoas. Então, eu acho, realmente foi uma bênção para a nossa igreja. E você que está em casa, nós que estamos aqui, temos que glorificar a Deus que nas dificuldades Ele nos visita. Como disse o Esdras, eu posso estar passando fome, fartura, tristeza, alegria, tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele que nos fortalece. Então, agora você que está em casa, tem o QR Code, tem a conta nossa, para que nós possamos continuar nossa obra, pagando as nossas contas. Vocês que estão aqui podem dar depois, ou depositar no gasofilácio, mas vamos cantar, e pense o que você vai dar para o Senhor com alegria, sem constrangimento. Se for por constrangimento, não dê. Se você sentir peso, falou, eu vou ter que dar, não dê mesmo, vai comer alguma coisa, vai comprar outra coisa, mas só dê se fala, eu vou dar com alegria ao Senhor. Amém? Vamos cantar. Deus é bom em tudo que faz. Deus é bom em todo momento. Deus é bom, não há nada que faça que impeça a bondade de Deus sobre mim. Deus é bom em tudo que faz. Deus é bom em todo momento. Deus é bom, não há nada que impeça a bondade de Deus sobre mim. É fiel, tudo que prometeu vai cumprir. Teu amor jamais acaba. Salvador, sua vida por mim entregou. Sua graça é bastante para mim. Vamos declarar de novo, Deus é bom? Deus é bom em tudo que faz. Deus é bom em todo momento. Deus é bom, não há nada que eu faça que impeça a bondade de Deus sobre mim. É fiel, tudo que prometeu vai cumprir. Teu amor
amor jamais acaba. Salvador, sua vida por mim entregou. Sua graça é bastante para mim. Bom dia. Tá ligado aí? Agora, bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que estão conosco nessa transmissão. Tem que fazer um ritualzinho aqui de... Esse não é para tomar não, Paulo. Deus abençoe, Deus é bom em tudo o que faz. A gente canta umas coisas assim, são frases conhecidas, mas bastante profundas. Deus é bom em tudo o que faz. Isso nos convida a humildemente nos render à sua soberania e a confiar no seu plano e no seu propósito eterno. Deus é um Deus que estabelece os seus propósitos, seus decretos, e Ele os cumpre. E nós nos submetemos a Ele, mesmo que chorando, mesmo que às vezes não compreendendo. O lugar de nos submetermos à vontade de Deus é a oração, porque na oração Deus nos convence. Nos convence de que nós não somos nada, né? Como o pastor Paulo leu, Davi disse: apressa-te, responde-nos. Mas tem momento que Davi não tem essa resposta e ele vai aprendendo na oração a se submeter. Então que nós possamos aprender a obediência e a submissão aos planos de Deus no lugar da oração. E isso acontece toda terça-feira, às 8h30, da manhã, nós nos reunimos pelo Zoom, num tempo de oração como igreja. E eu queria deixar esse convite para você, para todos aqueles que estão conosco. É fácil de conseguir o link para isso, é só entrar nas nossas redes sociais. Também queria convidar você que está conosco em casa a compartilhar essa transmissão. Compartilhe, porque nós estamos cultuando a Deus, falando da palavra de Deus. Eu tenho certeza que alguém, em algum lugar, vai precisar ouvir essa mensagem. Nós estamos vivendo um tempo de muito assim, ao mesmo tempo que a gente está aí, 540 mil mortes, como o pastor Paulo disse, no meio desse caos, Deus tem feito coisas extraordinárias, Deus tem falado com pessoas. E aí a gente diz, a gente se alegra com isso, a gente se entristece com a morte, com o sofrimento, com a perca de muitas famílias, mas ao mesmo tempo nós olhamos com esperança para o que Deus está fazendo, e a gente vive essa coisa meio dúbia, né? Alguém disse, é um tempo em que a gente não tem uma alegria plena, mas também não temos uma tristeza profunda. A gente vive esse momento e Deus tem nos ensinado. Nós estamos aqui com as Olimpíadas, que entraram essa semana. Você vê aqueles estádios vazios, dá um misto de tristeza, né? Ao mesmo tempo, essa semana, a segunda vez que alguém vai para o espaço. Uma pessoa física vai para o espaço e o homem está querendo descobrir. Eu só não entendo uma coisa, gente. Como que a gente quer aprender como plantar uma plantinha em Marte? Isso é um grande feito, né? Como é que você consegue... E a gente consegue destruir árvores centenárias e diz, tudo bem, faz parte. Né? A gente não é meio doido assim? A gente quer saber como a gente coloca uma sementinha em Marte, faz ela brotar. E ao mesmo tempo a gente destrói árvores centenárias e tudo bem, né? Nós somos assim meio dúbios, meio esquisitos como humanidade. E o que é que nos coloca na direção, na centralidade, no equilíbrio? É a palavra de Deus. É ela que nos guia. Ela que administra essa coisa dúbia em nosso coração, que mistura tristeza e alegria, desejo de alcançar coisas extremamente longe da gente, quando tem situações extremamente próximas de nós, que nós poderíamos transformá-las, mas a palavra de Deus vai ajustando o nosso coração. E nessa manhã, pensando nessa coisa dúbia, né, nessas experiências de euforia e tristeza, é que eu queria pensar na vida de um personagem, especificamente no momento da vida desse personagem, e compartilhar aqui rapidamente conosco para a gente refletir e Deus nos conduzir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu tenho meditado nesses dois livros de Reis e nos dois livros de Crônicas. É uma leitura narrativa, né?
pouca coisa você tem aí como é que eu posso dizer? Fugiu minha palavra teológica aqui para isso. Bom, mas é uma leitura narrativa. Você não tem mandamentos, você tem a narração de histórias. E essas histórias de reis e crônicas são as histórias dos reis, do reino dividido, de como Deus está trabalhando o seu plano redentivo através de um povo que Ele escolhe para ser seu, que Ele estabelece qual deve ser o caminho de obediência, e esse povo vai sempre buscando um caminho, o reino se divide. Mas aí surge a figura desse profeta que todo mundo já deve ter escutado falar, o profeta Elias, o profeta conhecido como o profeta do fogo, o profeta que faz cair fogo, o profeta que diz que não vai chover e não chove, um homem usado por Deus com muita ousadia, com muita autoridade, e que Deus cumpre aquilo que diz através dele. Mas eu gosto muito desse momento da vida do profeta, esse que 1 Reis narra. Porque geralmente a gente vê o profeta como aquele cara justamente que enfrenta as autoridades, né? E que corre risco por isso. Você vê que o papel do profeta no Antigo Testamento é trazer uma mensagem de Deus, que muitas vezes é uma mensagem dura, de juízos. Pega o profeta Jeremias, o próprio profeta Isaías, que vai falar da vinda do Messias, mas ele tem uma mensagem dura. E eu fico sempre pensando, sabe, quando eu leio esses livros dos profetas, eu fico pensando, uma multidão, alguém falando, todo mundo, é isso mesmo, estamos juntos, nós acreditamos nisso, alguém levanta a mão e diz, posso falar? Quando todo mundo olha para ele e diz, lá vem coisa ruim, o cara pessimista. Eu sempre vejo os profetas assim, principalmente Jeremias, é um pessimista. Todo mundo dizendo que a coisa está boa, está ruim, mas vai ficar bom. Ele diz, olha, eu sinto dizer a vocês que vai piorar, porque vocês precisam aprender uma lição. Sabe assim, aí lá vem o pessimista. Quase nenhum de nós aqui, eu tenho certeza, daqueles que estão conosco, abre algum vídeo na internet para ouvir alguém dizendo assim, olha, eu estou achando que a coisa vai piorar, gente. A gente quer assim, que alguém diga, não, olha, está ruim, mas vai ficar bom. Tenha esperança que... E os profetas são esses personagens inquietos por Deus, porque ele tem um olhar diferente a partir de Deus. Mas são homens, são seres humanos, são homens e mulheres na Bíblia com as suas fragilidades. E você já pensou isso? Tem um vídeo muito bom na internet, chama-se O Poder da Vulnerabilidade. Não sei se alguém já assistiu. Eu já assisti esse vídeo 2, 3, 4 vezes, assisti um documentário sobre esse vídeo. É muito legal, é muito interessante. Essa mulher escreveu vários livros, é uma pesquisadora. E nós temos dificuldade de lidar com a fragilidade, principalmente quando a gente tem um ambiente de fé. Porque a gente acha que o ambiente de fé é um ambiente que dá poder para a gente vai ficar mais firme. E quando a gente se vê frágil, a gente diz, como é que pode? Você já se viu num momento de fragilidade e perguntou para si mesmo, para si mesma, como é que eu posso enfrentar isso? Não é justo que eu passe isso. Não pode ser. Eu tenho muita fé. E geralmente a gente acha que a pessoa que tem muita fé não experimenta a fragilidade. Eu oro muito, eu tenho muita intimidade com Deus, eu vou muito à igreja, eu leio muito a Bíblia, como eu posso enfrentar isso? E a gente entra em crise, né, quando isso acontece. Eu não sei você, eu já entrei, por várias vezes. E eu lembro um momento da minha vida que eu fiz essa pergunta, falando com uma pessoa profissional, um médico, uma médica, na verdade eu não estava nem em consulta, ela se propôs a me ajudar em um momento da minha vida, e eu falava para ela, mas eu falei baixinho, eu sou pastor. Ela, sim, mas aí, eu falei, como assim? Eu sou um homem que tenho fé. Eu disse, então, é por isso mesmo, ainda bem que você tem fé. Então a gente não consegue entender como alguém de fé, alguém de Deus, alguém forte, experimenta a fragilidade. A história, depois você pode ler a história do profeta Elias, personagem que aparece de repente no meio de um caos que Israel está vivendo, um caos espiritual, uma desordem, uma bagunça. O líder deles é um cara terrível, Acabe, a mulher de Acabe, é um casal assim, sabe assim, a tampa e a panela. A desgraça e o caos se juntaram e começaram a governar, e é terrível, é um caos. Aparece esse personagem, e ele diz, não vai chover, não chove. E enfim, ele tem todo um processo de Deus sustentá-lo no meio do caos. E aí ele volta e faz um grande desafio
a Israel, fala: olha, hoje vocês precisam conhecer quem é o Deus verdadeiro. E aí ajunta todo mundo lá num lugar, num monte, e faz um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, e todos nós temos que reconhecer. E Deus responde com fogo, de uma maneira extraordinária. Bom, terminada essa euforia do profeta, ele recebe uma mensagem da sua esposa, chamada Jezabel, da esposa do rei Acabe, que diz assim: olha, manda dizer a esse profeta que, assim como ele fez com os sacerdotes lá, eu vou fazer com ele, e não tem que me impeça, eu vou acabar com a vida desse profeta. Eu e você, qual seria a reação que a gente esperaria de alguém que viu Deus derramar fogo dos céus, alguém que viu Deus mandar, sei lá, milagrosamente pássaros alimentarem ele, que fez com que uma viúva que estava para morrer e não tinha nada, pobre, alimentasse o profeta e alimentasse e retomasse a vida, viu o filho dessa viúva ser ressuscitado. Ele viu isso. O que é que a gente espera de alguém assim, com esse nível de espiritualidade? Uma reação à altura. Quem é essa mulher? Sou um homem de Deus, um homem que Deus usa. Olha a resposta do profeta, e aí eu queria que nós lêssemos 1 Reis 19, do versículo 4 a 10, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, esse profeta, como é que ele reage diante de uma ameaça, de uma mulher que estava muito furiosa com aquilo que ele fez com os seus sacerdotes da sua religião, aquilo que ela trouxe para Israel e que defendia? A sua reação é dizer: Deus me abandonou. Deus foi injusto comigo. Como que Deus permite que alguém venha e me ameace dessa maneira? Quantos de nós estamos passando, de um momento, um ano e tantos, de tantas coisas acontecendo. Nós temos planos, projetos, como igreja, como pessoas. Quantos de nós estamos numa caminhada espiritual e de repente alguma coisa foge ao nosso controle e o profeta diz: Deus me abandonou. Como Deus pôde fazer isso comigo? Deixar que essa mulher me ameace. Ele vai embora, zangado. Ele fica zangado com Deus. Se sente injustiçado e vai para debaixo de um zimbro, de uma árvore. E o que é que ele faz? Pede a morte. Ele entra num processo de depressão. Uma exaustão, talvez provocada por esse embate intenso, essa euforia, mas ele passa por um processo depressivo que leva ele a um pedido de morte. Um profeta, um homem que fala as palavras de Deus e de intensa intimidade com Deus, mas está fragilizado. E aí ele vai para debaixo desse zimbro. Mas é interessante que Deus vem ao seu encontro, manda um mensageiro que coloca a comida para ele e fala: olha, coma, beba água. Aí ele come e faz o quê? Volta a dormir. Eu não quero mais. Eu me sinto injustiçado. Esse sentimento de ser injustiçado por Deus quando nós não compreendemos o que está acontecendo. Isso é uma coisa muito interessante. Não sei se você já passou por essa experiência de vida. Uma notícia, uma doença, uma enfermidade, uma situação, uma calamidade, um caos na família,
uma coisa que você não compreende, diz, mas como pode isso? E você é afetado como profeta, e ele pede a morte, ele vai se esconder debaixo de uma árvore, no meio do deserto. E aí eu lembrei de um texto de Eclesiastes, capítulo 3, que fala justamente sobre que há tempo para todas as coisas. Esse exemplo do profeta também mostra que nós temos uma cronologia, um tempo. Nós não somos super-heróis que a todo tempo nós sabemos corresponder às demandas. Nós não somos pessoas superpoderosas, né? As meninas superpoderosas, ou o Shazam, que ativam a força e a gente retoma e vai, porque nós somos pessoas de carne e osso, nós somos seres humanos frágeis e débeis. O engano é o contrário, é pensar que nós somos pessoas que conseguimos enfrentar e superar qualquer dificuldade porque nós temos fé. Basta invocar o nome do Senhor, basta fazer uma oração correta, e nós retomamos, e muitas vezes nós somos abatidos. O apóstolo Paulo vai escrever a sua carta, a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer isso, né? Que ele foi, por muitas vezes ele sofreu, foi abatido, passou por provações, ameaçado de morte. Ele diz, quase sucumbimos. Um dos seus companheiros de viagem sofre uma enfermidade, ele diz, olha, Deus teve misericórdia de mim para que eu não mergulhasse numa dificuldade profunda. Eu quase entrei num lugar escuro de sofrimento. O problema é que nós temos uma leitura errada muitas vezes sobre nós mesmos. Nós nos sentimos pessoas além do que somos. O salmista Davi, num salmo, ele diz, o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó. Quando nós assistimos o que temos assistido em termos de evolução tecnológica, e a gente vê um foguete sair e em poucos minutos está na estratosfera, e vê as pessoas pagando 10 milhões de reais, 28 milhões de reais para você fazer uma viagem para o espaço que dura 11 minutos, mas vai ser uma experiência surreal. Quando a gente vê esses grandes avanços tecnológicos, a gente diz, poxa, o homem tem muita capacidade, muita inteligência, e nós vamos sendo tomados de uma sensação sobre nós mesmos, sobre a humanidade e sobre a capacidade humana, que de fato não é tão real. Por muito pouco, nós somos abatidos. Pense você. Pense na sua história de vida. Quantas vezes você sai daqui do culto, de uma experiência, e você diz, agora vai, e chega a segunda, terça, você sucumbe. Quão frágeis nós somos. E não somente a fragilidade, que é uma condição humana, pela limitação de espaço, de capacidade, mas a fragilidade que nos é colocada pelo pecado. O pecado nos tornou extremamente vulneráveis e frágeis. Não somente o pecado como condição de nascimento, mas o pecado que nós praticamos mostra a nossa incapacidade. Tiago diz que nós não somos atendidos nas nossas orações porque não sabemos pedir, porque pedimos mal, pedimos para gastar com os nossos próprios deleites. E essa visão que a Bíblia traz da fragilidade de cada um de nós é demonstrada na vida do profeta Elias, mas no nosso dia a dia. Nós temos dificuldade. Quando a gente se sente frágil, a primeira coisa que a gente quer fazer é a gente quer provar de alguma coisa que nos tire desse lugar. E tem muita promessa para nos tirar desse lugar da fragilidade. Faça o curso de não sei o quê em 5 dias e resolva o seu problema. Vá nesse evento aqui. Olha, o que falta a você é você encarar o seu potencial. Que potencial nós temos? Qual é a potência que é em nós? A Bíblia é clara. A potência que é em nós é a potência para irmos para longe da vontade de Deus. A potência que é em nós é uma potência para não fazermos a vontade de Deus. E Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo para enfrentarmos a nossa fragilidade, para reconhecermos isso.
é o tempo de Deus. E o profeta se fragiliza. Agora, um outro movimento que eu vejo aqui é que Deus é misericordioso, gente. Deus vai ao encontro desse homem. E como é que Deus, através do seu mensageiro, poderia chegar? Se fosse eu e você, lidando com alguém que a gente sempre esteve junto, apoiando, fazendo, respondendo as demandas dessa pessoa. Se a gente chega perto de alguém, o que é que a gente diz para ela? Para ele? Você está de brincadeira, hein? Oh, que isso, eu estive com você todo esse tempo e agora uma coisinha dessa, você já está aí se achando a pessoa mais isolada e esquecida do mundo. Vamos, levanta, anda, gente. Bola para frente. Como é que Deus se aproxima do profeta? Faz uma comida gostosa, põe água. Você precisa comer, cara. Come. Não é? Já viu como é que a gente se aproxima? Lembra da história de Jó? Como é que os amigos de Jó chegam? O cara está sofrendo, perdeu a família, a saúde, e eles chegam oferecendo para Jó o quê? Teologia. O seu problema, Jó, é teológico. Se você compreendesse melhor a teologia, cara, você saía dessa. Nós temos dificuldade de lidar com a nossa fragilidade e com a fragilidade do outro, nós queremos lá apresentar uma solução rápida. É desesperador ver alguém numa situação que nós também somos impotentes. E aí, os amigos de Jó dizem, não, Jó, que é isso? O problema é que você não compreende direito. Você fez alguma coisa de errado. Deus é justo e você é injusto. O seu problema é teológico. E Jó diz, pelo amor de Deus, eu cumpria todos os ritos, oferecia sacrifício pelos meus filhos, quando eles estavam fora, nem sabia se ele tinha pecado, mas oferecia, eu tenho certeza que eu cumpri. Não, o seu problema é teológico. Nós queremos apresentar soluções, porque não queremos respeitar o tempo. O tempo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, de curar, de derrubar, de edificar, de chorar, de rir, tempo de prantear, de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra, de ajuntar pedra, tempo de abraçar, de afastar-se. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo da terra. E Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, entra no nosso tempo e de alguma maneira que a gente não sabe, Ele respeita esse tempo. É isso que eu fico olhando na relação de Deus com o seu profeta e com o seu povo. Deus respeita, Deus poderia chegar bramando, falando alto, como a sua voz de trovão, fazendo as águas espumarem, a terra estremecer, mas Ele chega através do mensageiro e diz, come e bebe. Esse suporte que Deus dá. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, que Jesus Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não queríamos relação alguma com Deus, quando éramos completamente ignorantes da sua vontade, Ele vem e dá a sua vida por nós. Ele não chega perguntando se nós podemos corresponder ao seu nível de santidade e de exigência que a lei determina e que é justo para se relacionar com Deus Santo. Ele vem e assume a nossa morte, o nosso lugar, sem nos perguntar nada. João 10, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A gente fala da misericórdia de Deus, mas não dá para entender. Deus vem através de Jesus Cristo. E também diz, comam do pão eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, aquele que beber de mim, comer de mim, nunca mais terá fome, nem terá sede. Ele não pergunta qual é a nossa capacidade de compreensão, Ele se dá e se entrega misericordiosamente, e em graça, em nosso favor, para nos tirar do lugar da nossa, eu estou falando usando fragilidade, mas do nosso pecado, da nossa incompreensão acerca de nós mesmos e da vida, da nossa falsa sensação de segurança que nós construímos por meio de várias formas e várias informações que recebemos. Construímos uma falsa segurança. Eu lembro que uma vez acompanhei a história de um homem que estava separando da sua esposa. Ele estava sofrendo muito e nós o acolhemos na nossa casa e pediu ajuda. E eu levei ele para um conselheiro. E quando chegou no conselheiro, ele disse assim, eu perdi o meu casamento, perdi a minha mulher,
Ela foi embora e foi falando, e eu perdi isso, perdi aquilo. E o conselheiro falou assim: quem disse que você algum dia teve alguma coisa? Nós temos uma sensação de posse que é muito falsa. Ela é ilusória. Quem disse? Não, eu preciso cuidar da minha vida. Quem disse que a vida é sua? A Bíblia diz que um dia Deus nos chamará e aquele que deu a vida vai tomar de volta, porque a Ele pertence. Tu és pó e ao pó voltarás. E o Espírito vai voltar para Deus que o deu. Eu estou falando isso não é para deixar-nos desesperados, mas nos colocar diante de uma realidade. O profeta, aquele dom não era dele, era Deus. Era o Senhor, que misericordiosamente, ele era esse homem frágil. Quem é o profeta Elias? Esse homem aqui, ó, despido da sua capacidade, da sua instrumentalidade profética, da sua força, da sua voz potente, que faz as coisas sobrenaturais acontecerem. Ele é ele com ele mesmo no deserto, pedindo a morte. É isso que muitas vezes eu e você somos. Quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro, quando pensamos no futuro, quando olhamos para o nosso passado, nos sentimos perdidos. Só tem uma coisa nisso tudo. Deus tem o seu propósito, Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando quando Israel está caminhando, quando as coisas estão acontecendo, parece que fora do controle. Deus está construindo o seu plano redentivo, está estabelecendo os seus decretos na história, os eventos pré-determinados por Ele, antes da fundação do mundo, fazendo com que as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando. Deus não esqueceu, Ele manda um mensageiro. E eu acho lindo isso, quando Deus manda um mensageiro. Já contei várias histórias aqui hoje, né? Quero finalizar, queria falar um pouco mais, mas mais duas coisas apenas. Eu lembro que uma vez, e aí peço licença para contar essa história pessoal, nós também estávamos vivendo uma situação bastante difícil. Eu contei isso uma vez e fui surpreendido. Uma dificuldade, pensando na vida, me achando muito mal. Veio uma mulher e veio de Cuiabá. Ela veio de avião e ela disse: eu trouxe uma galinha para fazer uma galinha cozida para vocês. Eu me senti igual o Elias, né? Falei: olha isso, gente, eu pedi na morte, alguém vem e faz um cozido para mim. Nós sentamos e comemos, foi uma das coisas mais deliciosas. Deus manda os seus mensageiros. Deus enviou Jesus Cristo quando nós estávamos alienados no deserto do nosso pecado para nos resgatar. E aí Ele come e bebe. Sabe que o profeta vai? Ele dá mais um passo e vai para dentro da caverna. No versículo 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Olha, mais uma vez, a palavra do Senhor vem a ele, e não vem para bater. Faz uma pergunta: o que você faz aqui? Isso me lembra o texto de Jesus ressurreto, quando vai no caminho de Emaús e encontra aqueles dois discípulos. Vocês lembram dessa história? Lucas 24. Eles estão decepcionadíssimos com Deus. As suas expectativas foram frustradas. E ele vai no caminho de Emaús, como diz o pessoal que joga futebol, com a chuteira pendurada, né? Nas costas. Acabou. Jesus se aproxima dele e começa a perguntar assim: quais são as novidades? O que é que está acontecendo? É o Deus que faz as perguntas. Deus conduz um processo de reconhecimento, de consciência, de tomada, de arrependimento por perguntas. O que você faz aqui? Ora, Ele é Deus, Deus sabe todas as coisas. O profeta podia voltar e falar: o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou nas mãos daquela mulher sendo ameaçada. Como muitas vezes nós fazemos essas perguntas e questionamentos: o Senhor não fez o meu casamento acontecer, o Senhor não deu o trabalho que eu queria, o Senhor não converteu o meu marido, minha esposa, o Senhor não fez isso. Sim, mas o que é que você faz aqui, Elias? O que é que te trouxe a esse lugar? O que é que está no teu coração?
Fala para mim. O que você tem guardado aí? Por que você tem escolhido esse lugar onde você sabe qual é o seu lugar? Fala. E aí ele fala. E o que é que ele fala? Justamente aquilo que ele pensa sobre ele. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Versículo 10. Porque os filhos de Israel, aquele povo, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Não parece muitas vezes as nossas orações? A gente dá um relatório para Deus, né? Oração jornalística. Covid está aí, Deus. Que isso? Olha aí. O senhor não sabia, um pequeno vírus desse aí ameaçou a humanidade, parou tudo, meus negócios estavam para fechar, minha vida estava para ir, estavam os planos aqui. E eu mantive a minha posição, fiquei firme, eu tenho sido zeloso. Não é que o profeta está sendo totalmente mentiroso, mas parece que há um quê aqui de tipo, colocar ficha sobre a mesa, sabe? Tem uma teologia de um político de São Paulo que ele dizia isso, quando chegar no céu vai dizer para Deus, né? O que ele fez de bom, o que ele fez de errado. Colocando na balança, o que ele fez de bom vai pesar mais, então ele vai ficar lá. Se ele for com essa consciência para lá e não se converter, eu sei o lugar que ele vai ter que ir. Então, Elias põe na mesa. Minha autojustificação. É muito difícil quando a gente tem essa autojustificação. E ele diz, eu tenho sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Eu sou um homem injustiçado. Eu sou uma mulher injustiçada pela vida. A vida só me deu o que não presta, apesar de eu fazer tudo certo. O Tim Keller chama isso de justiça retributiva, a mentalidade dos amigos de Jó. A mentalidade que nós construímos, justiça retributiva. Tudo aquilo que você fizer, o universo te devolve. Já viu essa frase? É muito falsa ela. O universo, que entidade é essa chamada universo que devolve, que tem que me devolver o que eu dou para ele e vou cobrar? Você já cobrou do universo? Alguém já cobrou do universo? Universo, vem aqui. Você me deve, cara, porque eu tenho lançado. E as pessoas colocam isso, tudo que você fizer, o universo te devolve. Justiça retributiva. É assim que nós funcionamos. Reivindicamos aquilo que nos é de direito. A gente faz música, já viu música? Tudo que Deus tem para mim é meu. Restitui-me, né? Traz de volta o que é meu. O que é meu, o que eu tenho direito. A Bíblia diz o que nós temos direito. O direito de todo ser humano é a morte e o destino do inferno. Mais uma vez eu lembro, Deus sendo rico em misericórdia. Meus irmãos, se nós não entendermos essa relação da misericórdia de Deus conosco, que nos encontra na nossa miséria humana, ou se a gente achar super, ou muito menos, Ele nos encontra aí nesse lugar e Ele propõe para nós um caminho de relacionamento. Eu acho isso interessante, que Deus não impõe, não vem com imposição. Jesus disse, o Filho do Homem veio para dar a sua vida àqueles que não o amam. O Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida. Entregar a sua vida por quem? Por quem o abandonaria? Por quem o levou à cruz? Pelos soldados romanos, pelo grupo farisaico, saduceus, e por cada um de nós. Ele veio para dar a sua vida. Ele vai ao encontro do profeta e propõe para ele um caminho de relacionamento. Não é impositivo. Deus poderia dizer, eu sou Deus. A história da formiguinha, quando ela começa a questionar demais, ele diz assim, sou eu, e apaga ela. Deus não faz isso com a gente. Na sua infinita misericórdia, que não dá para entender, Ele vem ao nosso encontro e diz, vamos conversar? Eu quero mostrar para você quem você é, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero transformar a sua vida. E aí ele faz essa lamentação, né? No versículo 11, disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e aí ele tem uma experiência, que passa um vento forte, e depois vem um vento suave. E aí é que eu acho interessante, porque Deus sabe como falar com cada um de nós. Ele tem Ele não trata a gente como manada, né? Ele não trata a gente como assim, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas.
é individualmente que Deus se revela na sua misericórdia. Agora, quando nós pensamos nesse Deus infinito, criador de todas as coisas, que coloca beleza em tudo que faz, que revela graça, bondade e misericórdia na sua criação, desde o microcosmo ao universo, na sua infinitude, esse Deus grandioso, ele se revela em Jesus Cristo, põe seus pés na terra e caminha do lado de gente pecadora para mostrar e revelar a sua graça. É um Deus que sabe como falar conosco. É um Deus que sabe usar os instrumentos certos para atingir o seu coração e o meu coração, porque Ele ama intensa e profundamente, mesmo que nós não entendamos a nossa vida. Porque Ele decide isso na eternidade, antes que se criasse todas as coisas, o apóstolo Paulo diz, Ele nos escolheu no amado, em Jesus Cristo, entregando o seu próprio Filho, para colocar os seus pés na nossa existência, e provar daquilo que eu e você provamos. Eu pergunto, é compreensível isso? É compreensível um Deus que se coloca dentro de uma caverna com um profeta, que viu grandezas de Deus e foi tirado do nada para ser instrumento de Deus, se coloca dentro da caverna com o profeta e diz, eu quero falar com você. É compreensível isso? Só há uma resposta para isso. Não é compreender, mas é render-se a esse amor que a gente não compreende. É render-se a essa graça que transborda os nossos conceitos teológicos, os nossos conhecimentos acadêmicos, a nossa experiência de vida, transborda tudo isso. Alguém que se coloca dentro da caverna, foi assim com Jesus Cristo, quando Ele diz que Ele deixou a sua glória, se esvazia e assume a forma humana, assumindo a nossa pequenez e anda conosco. Ele deixou a sua glória para habitar entre nós, Deus Emanuel, Deus conosco. Qual é a resposta diante dessa verdade? É adoração. Porque não é compreensão, em princípio, plenamente. Você não vai compreender, nem nós vamos compreender os decretos e a maneira a qual Deus trabalha. Nós não vamos entender. Não vamos. Mas perceber isso, depois que ele tem essa conversa com o profeta e Deus fala com ele, o profeta responde novamente no versículo 14, eu tenho sido extremamente zeloso. E aí no versículo 15, Deus fala para ele, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando ali, unge Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, estou lendo o versículo 16, ungirás profeta em teu lugar, quem escapar a espada, e aí ele vai dando, e no final da conversa de Deus com o profeta, ele diz assim, eu conservei em Israel 7.000, 7.000, você está achando que você está sozinho? Muitas vezes, nós achamos que Deus perdeu o controle. Porque não sei o quê, olha isso, está um caos, e só eu aqui tenho a consciência da verdade, do que é equidade, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, e eu estou com minha bandeira lá levantada, lá na Paulista, balançando, dizendo, só eu aqui, olha isso. Deus fala assim, eu estou trabalhando. Jesus disse, meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje, nós estamos trabalhando, a Trindade continua trabalhando. Eu disse, no final, só uma coisa, Elias está indo embora já da caverna. Ele disse, Elias, só uma coisinha, tem mais 7.000, porque eu estou trabalhando. Muitas vezes, a nossa fragilidade, no nosso sofrimento, nós limitamos aquilo que Deus é. E reduzimos Deus à visão do nosso sofrimento. Que muitas vezes faz todo sentido para nós, mas não faz nenhum sentido para aquilo que Deus é. Diz, eu reservei 7.000 homens, que não se dobraram, eu velo pela minha palavra para a cumprir. É Ele que um texto que eu separei aqui também, que acho maravilhoso em 2 Timóteo, que ele diz assim,
no 2 Timóteo capítulo 4, lá no final do capítulo, versículo 16, 17, porque aqui não está marcado o versículo, mas eu vou ler o texto, diz assim, Paulo dizendo, todos me abandonaram, e que isso seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios a ouvissem. Todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu. O Senhor trabalhando. Jesus esvaziou da sua glória. Quando você pensar nisso, no meio do seu sofrimento, pense nisso. O Deus Filho sofreu morte de cruz, uma condenação terrível, e que o coloca ao lado dos maiores criminosos, dos piores criminosos do seu tempo, por mim e por você. Permita que o Espírito Santo fale isso. No meio da caverna, da escuridão, do seu sofrimento, da sua fragilidade, Deus está lá. Deus se propõe a pôr os pés dentro da nossa existência pecaminosa e trocar um diálogo conosco para se relacionar conosco e nos tirar desse lugar e dizer, há uma vida acontecendo e eu estou trabalhando no mundo e você vai ser usado por mim, você vai ser meu instrumento porque eu te amo. Eu te amo. É o Deus que vem ao nosso encontro. É o Deus que veio ao nosso encontro. É o Deus que nos encontra nesse dia, hoje, aonde você estiver, no seu caminho pecaminoso, no seu caminho de sofrimento, Ele se propõe a estar ao nosso lado, conversar conosco, mas não somente isso, matar a nossa fome de Deus. O profeta tinha fome da presença de Deus, era isso que ele precisava. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo de chorar, de prantear, há um tempo de sofrer, há um tempo até de você experimentar a depressão como consequência de uma série de coisas variantes da sua vida, mas há um tempo de sair desse lugar, e Deus diz para ele, agora é o tempo, saia e vá. E Deus sabe fazer isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, Deus assumiu a nossa dor e o nosso sofrimento e entrou na caverna da nossa existência, para nos tirar de lá como filhos e filhas amadas e transformados pelo poder da sua graça, para fazermos aquilo que jamais imaginaríamos fazer, para sermos quem jamais imaginaríamos ser. Sua voz, seu amor, encarnado nessa realidade, para mostrar ao mundo que Deus está trabalhando. Queria que você ficasse de pé, você que está em casa, não sei qual a sua, ou você que está nos ouvindo, qual a sua experiência com Deus? Talvez você tenha mergulhado numa experiência de sofrimento, sentimento de abandono e até mesmo de revolta com Deus, por não compreender os seus caminhos. Que o Espírito Santo fale por meio da sua palavra ao seu coração, nesse tempo, nessa hora, e a cada um de nós, mostrando o caminho que Jesus Cristo fez para encontrar a nossa existência e nos transformar. Elias entrou naquela caverna de um jeito e saiu de outro. Todas as experiências que nós passamos, a Bíblia diz que Deus veio para nos fazer novas criaturas. Nós entramos nessa vida de um jeito, mas se cremos em Jesus, sairemos de outro. Nós entramos nessa vida de um mundo corrompido, contaminado pelo nosso pecado, mas nós sairemos e encontraremos a vida eterna. Mesmo que a morte venha antes da volta de Jesus, nós viveremos na vida eterna, na presença de Deus. Nosso lugar não será mais a caverna do pecado, esse lugar do sofrimento, da angústia, mas a glória de Deus. Queria que nós orássemos. Obrigado, Pai, pelo consolo da Tua palavra, da verdade de quem Tu és. Humildemente nos apresentamos diante do Senhor como igreja, como indivíduos, como pessoas com as nossas fragilidades, sofrimentos e pecados. Nos colocamos diante do Senhor reconhecendo que não sabemos nada, não temos nada, não somos nada. A nossa vida é frágil, pó. Nossa existência é uma existência muito limitada. Mas ao olhar para a Tua palavra, ver esse amor que deixa a glória, abandona o Teu lugar de santidade, de plenitude, de plena comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e vem ao nosso encontro, de alguma maneira simbolizado nessa história do profeta Elias. O Senhor vem ao encontro dele quando ele não quer, se sente injustiçado, não entende, não compreende. O Senhor deixou a Tua glória para estar conosco, sujou os Teus pés
na existência, na poeira da vida, para caminhar conosco e não para impor, mas para revelar a tua vontade de forma amorosa que nós não compreendemos. Pai, que nesse tempo agora, nesse tempo que se chama já, possamos experimentar mais uma vez o renovo dessa misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes nos colocamos nesse lugar de ficar questionando somente, apontando, sentindo o centro de todas as atenções, e nos coloca no lugar de joelhos. Mesmo que não entendamos, queremos crer. Mesmo que plenamente não compreendamos os teus caminhos, nós queremos confiar que os teus caminhos é o melhor caminho. O teu caminho é o melhor caminho, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Consola o nosso coração, perdoa os nossos pecados, abre os nossos olhos para ver que para além dessa resistência, para além dessa realidade, para além de todo o sofrimento, para além da nossa própria limitação e do nosso pecado, há uma vida eterna que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Nós não somos mais os mesmos, não seremos mais os mesmos, nós somos nova criatura, porque em Cristo Jesus fomos refeitos, perdoados, transformados e libertos. E essa palavra e essa verdade é para todos aqueles a quem o Senhor chamar e crer e confessar o teu nome. Por isso nessa hora nós confessamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Confesse Jesus, confesse isso. Se você já confessou, novamente reafirme os seus votos de confiança em Jesus e saiba que cada um de nós estamos nas mãos dele, e no final de todas as coisas nós o veremos face a face. Para a tua glória, para a tua honra, nós oramos agradecidos. Amém. E sem sombra de dúvida, olhando para aquilo que Jesus hoje nos falou, independente da nossa circunstância, nós podemos louvar ao Senhor. Da nossa boca pode sair um canto, seja ele qual for, mas que seja dedicado a Ele. Seja um canto de esperança, seja um canto de dor, seja um canto de angústia, mas que nele esteja o louvor do nosso Deus. E a gente pode cantar assim: maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, aleluia, a minha cruz levou. É assim que nós cremos. A sua vida deu para nos libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Quem nos liberta da escuridão e quem o amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. Nós podemos nos alegrar no Senhor, crendo no amor dele. Vamos! E treme a terra ao som de trovões, em ar eu fico e admirado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, aleluia, podemos celebrar. Que grande verdade. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, faz vida por todo para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Nós vamos nos despedir, vamos continuar cantando. Vamos despedir em paz. Deus abençoe você, sua vida, sua família, você que está em casa, está nos acompanhando. Creiam nessa verdade, o Senhor da igreja está a nos visitar e a falar conosco para que nós possamos caminhar. Nos meados de setembro nós já estamos com a programação para voltarmos
possivelmente o nosso culto à noite, aí final de agosto, e também o departamento infantil, que é um desejo do coração da Érica, do Cláudio, todos aqueles que estão envolvidos no departamento infantil. Queremos acolher as crianças, continuar ensinando com todos os cuidados. Estamos pensando e planejando, e deixo um convite para você que está aqui conosco, que tem filhos ou que não tem filhos também, a ingressar conosco nessa dinâmica. Você pode entrar nas nossas redes sociais, preparamos um material falando detalhadamente sobre isso. Então participe conosco, esteja, vamos servir as nossas crianças e ensiná-las o caminho de Jesus Cristo. Eu queria orar para nós encerrarmos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito seja sobre nós, o povo eleito de Deus, povo amado, ao povo que foi visitado por Ele, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana excelente. Deus abençoe. Vão em paz. Amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a tua vida deu, para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Maravilhoso, maravilhoso amor. Tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para me libertar. Jesus, eu canto por teu amor sem fim. Olá, bem-vindo ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, vocês viram que retomamos os nossos cultos híbridos pela manhã, né? É maravilhoso poder voltar às nossas reuniões presenciais, mesmo não podendo abraçar e ficar pertinho, mas só de olhar uns para os outros já é bom demais. O meu primeiro aviso de hoje é sobre os nossos cultos da manhã. Você quer participar? Capture esse QR Code aqui da tela e preencha o formulário para garantir a sua vaga. E também para nos organizarmos para te receber da melhor maneira possível. Coloque quantas pessoas virão com você, ou caso prefira, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, que enviamos o formulário para o seu celular. Quero reforçar também para você que se inscreveu, mas por algum motivo não vai poder comparecer fisicamente, por favor, nos envie uma mensagem dizendo que você não vai poder vir. Assim a gente pode liberar sua vaga para as outras pessoas, ok? Estamos mantendo o distanciamento exigido e com isso o nosso espaço ficou reduzido. Irmãos, toda segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã, entrem no nosso Instagram da igreja para participar da nossa devocional. É bem rapidinho, são 15 minutos. A gente lê a palavra de Deus, comenta um pouquinho e ora. Caso você não consiga participar nesse horário, não tem problema. As devocionais ficam gravadas no nosso Instagram e também em todas as plataformas de podcast. É só você pesquisar IBGVcast e você vai achar as nossas devocionais. Pessoal, está chegando a hora do IBGV Juntinhos retomar os cultos presenciais. Mas para isso acontecer, precisamos nos preparar. No dia 20, na última terça, teve uma reunião com os pais e voluntários do Ministério Infantil para discutirmos sobre o retorno presencial com as nossas crianças. Então, se você quer que seu filho participe ou se você quer ser um voluntário para nos ajudar, assista a reunião. Ela ficou gravada no nosso canal do YouTube. Depois, é só procurar a Érica ou o Cláudio para tirar todas as suas dúvidas, ok? Estamos com cautela e com todos os cuidados necessários, retomando nossas atividades. Isso é muito bom. Pessoal, toda terça, às 8 horas da manhã, acontece o IBGV em oração, nossa reunião virtual de oração que é feita pelo Zoom. Participe! O IBGV em oração é para todas as idades.
vem orar com a gente. Na terça que vem, o Gui Vieira, nosso jovem, vai conduzir o nosso momento de oração. Mande uma mensagem pra gente te enviar o link do Zoom, beleza? Qualquer dúvida é só chamar. E você, que está precisando de aconselhamento, que quer estudar a Palavra de Deus ou precisa de oração, deixe o seu telefone ou e-mail nas nossas redes sociais para entrarmos em contato com você. Será uma alegria caminhar junto contigo. Antes de finalizar os avisos de hoje, quero te fazer uma pergunta. Você quer entender melhor sobre cada livro da Bíblia de uma maneira simples e direta? Então, não perca tempo. O e-book Deus Me Ama, do nosso querido Thomas Hahn, está disponível na Amazon pelo valor de R$ 19,50. Compre já o seu e aproveito para te dar uma dica. Esse livro digital é uma ótima opção para o presente de Dia dos Pais. E nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos nossos avisos e atividades através do app Media Code, do nosso site e pelas nossas redes sociais. Não esqueça que os nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. Deixe o seu like, comenta, compartilhe com quem você quiser. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. Assim você não perde nenhum culto. Tchau, pessoal! Até domingo que vem!